a tendência nossa é de reagir ou de responder. Então, é muito mais fácil você responder se você estiver com a atenção plena do que se você estiver com a atenção simplesmente focada, desconsiderando o que você está sentindo. Vamos pegar um exemplo disso. Vamos supor que hoje você colocou um sapato que está pegando o teu pé. Tem uma coisa que irrita, é um sapato que pega o pé. Sabe aqui atrás? Então, ali mesmo. Cada passo que você dá é um pesadelo. Se eu não estou ciente desta dor e eu procuro jogá-la fora e procuro existir como se ela não estivesse ali, uma resposta, uma atitude irritante do meu colega, é muito mais fácil eu reagir do que se eu estiver atento, putz, meu pé pegou, hein? Ou então, ontem eu corri, agora hoje meu pé tá sentindo. E eu sei disso, e eu coloco isso como parte do meu cenário. Quando o cara vem e fala uma coisa irritante, ela não tem o mesmo caráter de gatilho. Olá, tudo bem? Obrigado pela sua presença mais uma vez. Lembrando que a sua presença é muito importante ficar registrada, isso para o nosso algoritmo. Então você, por favor, não deixe de dar os 3 Cs. Comentar, curtir ou compartilhar, e também aparecem de vez em quando aqui no nosso vídeo aparece uma chave Pix e aparece um QR Code. São 2 formas com as quais você pode contribuir financeiramente com o nosso trabalho, se você gosta do nosso conteúdo, se você acha que ele é relevante. Isso ajuda demais o nosso algoritmo e a manutenção do nosso trabalho. Tá? Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que é essencial. O que não falta hoje é teórico de mídia, né? Cara, para falar de teoria de mídia, eu me lembro muito bem de alguém que falava de teoria de Estado. E eu confesso que até hoje, assim, eu ainda tento entender, né? Às vezes, qual é a profundidade conceitual dessas coisas que nem sempre são muito claras para mim. Então nós vamos falar aqui sobre outra coisa. Nós vamos falar sobre os mecanismos pelos quais se dá a ideia do recrutamento. Como é que se faz na mídia, como é que você convence pessoas, as pessoas te convencem a seguir determinados valores, a seguir determinadas ideias. A primeira coisa a saber é que isso é dificílimo. É a primeira coisa. É muito difícil demover alguém daquilo que alguém já tem uma certa predisposição a pensar ou fazer, né? Mas nós temos assim os gatilhos, né? Você tem gatilhos de recrutamento. O que é um gatilho? Um gatilho é algo que dispara uma reação que não é exatamente no gatilho. Então você tem uma arma de fogo, o gatilho é aquilo que desencadeia uma reação que produz um determinado resultado. Mas o gatilho sozinho não é nada. Essa é basicamente a ideia. Então nós temos, na nossa vida, nas mídias e na nossa vida, nós temos gatilhos. Então, é muito comum assim que pessoas casadas, pessoas que têm já uma união, sabem que determinadas frases, determinadas atitudes, determinados modos de fazer algumas coisas disparam reações difíceis na outra pessoa. Isso é um gatilho. Um jeito de olhar, um jeito de responder, uma decisão que tomou. Isso aí você já sabe. Falei, rapaz, minha esposa vai ficar brava comigo. E meu marido não vai gostar disso aqui. Puxa vida. Você já sabe. Né? Isso é o gatilho. Então muitas vezes em nossa vida nós estamos continuamente expostos à possibilidade de termos um gatilho. Essa é a arte de viver, não é isso? Essa é todo o truque que a gente procura cultivar quando a gente pensa na atenção plena, na consciência expandida. A gente procura pensar, lembrar um pouco daquilo que também está na cena de fundo da nossa atenção. Então, nós estamos aqui ambos, ouvindo e vendo um vídeo, né? Mas à nossa volta, outras coisas acontecem, nosso corpo vai se cansando da posição que está, começamos a desenvolver fome, tem uma série de outras coisas e a gente presta atenção a esse entorno.
Há uma pessoa, uma amiga que nos assiste, e ela tem nenê pequeno. Então ela assiste o vídeo, né, mantendo no cenário dela os barulhos que o nenê faz. Ela continua aqui e tal, mas tá atenta lá. Então, o mecanismo atencional, ele é importantíssimo por causa da cognição? Não, porque o mecanismo atencional diagnostica a nossa estrutura intencional. Eu só presto atenção naquilo que me interessa. Então, muitas vezes, quando eu estou exercitando minha atenção nas práticas de mindfulness, eu estou, na verdade, exercitando a minha intenção de estar o mais atento possível com a maior parte da minha existência neste momento. Esse é todo, e ao mesmo tempo é o grande desafio. Bem, os gatilhos, então, na nossa vida, os eventos podem desencadear reações, podem desencadear desenvolvimentos, mas sempre desencadeiam respostas. Então a ideia é trazer da reação para a resposta. Porque a reação, se não devidamente abordada, ela pode evoluir para um desenvolvimento. O estresse pós-traumático, por exemplo, é um desdobramento tardio de uma resposta a um evento traumático. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter quando nós pensamos, aqui não falando de sofrer um assalto, nem de cair de um prédio, nem nada disso. Nós falamos aqui de notícias ruins, de surpresas desagradáveis que nós temos com as atitudes das pessoas, essas coisas mais amargas que acontecem. A tendência nossa é de reagir ou de responder. Então, é muito mais fácil você responder se você estiver com a atenção plena do que se você estiver com a atenção simplesmente focada, desconsiderando o que você está sentindo. Vamos pegar um exemplo disso. Vamos supor que hoje você colocou um sapato que está pegando o teu pé. Tem uma coisa que irrita, é um sapato que pega o pé. Sabe aqui atrás? Então, ali mesmo. Cada passo que você dá é um pesadelo. Se eu não estou ciente desta dor, e eu procuro jogá-la fora, e procuro existir como se ela não estivesse ali, uma resposta, uma atitude irritante do meu colega, é muito mais fácil eu reagir do que se eu estiver atento, putz, meu pé pegou, hein? Ou então, ontem eu corri, agora hoje meu pé tá sentindo. E eu sei disso, e eu coloco isso como parte do meu cenário. Quando o cara vem e fala uma coisa irritante, ela não tem o mesmo caráter de gatilho, de estopim de uma explosão, ou de uma resposta atravessada, ou pior ainda, de uma decisão ruim. Eu fico nessa vibe da coisa irritante, da dor física, e eu tenho que decidir sobre um determinado assunto. Eu vou lá e eu decido de mau humor. Eu já presenciei situações em que o mau humor propiciou uma reação, uma decisão ruim para a vida de uma empresa, para a vida profissional de uma pessoa. Bem, e uma outra coisa que é uma inimiga brutal da capacidade de responder e favorece a impulsividade é o preconceito. Aí você fala, preconceito, não pode ter preconceito. Imagina, a gente tem preconceito, né? Talvez o preconceito mais forte que exista é o preconceito contra o preconceituoso. Talvez o preconceito mais arraigado do nosso tempo, do mundo woke, é o preconceito contra o preconceituoso. O cara tem um preconceito, você nem fica para ouvir por que ele tem um preconceito. Vamos pegar um exemplo. Pega um cara que fala assim, olha,
Cachorro boxer branco não presta. Ele vê um cachorro boxer branco, ele sai correndo. Ah, preconceituoso, ah, não sei o que, ah, porque você é isso, ah, porque você é aquilo. Tá, mas você parou para entender por quê? De onde que vem essa convicção dele? Você sabe o que foi a história dele? Qual foi a experiência dele com boxer branco? Que tipo de valor é veiculado na família dele? Pessoas que ele preza, pessoas que ele respeita, dizem, você lá sabe de onde ele vem agora? Para ser tão rápido assim e mandar uma pedrada no cara? Você é um preconceituoso. Você está sendo hipócrita. Está na página 1. Isto é muito importante da gente entender. O preconceito, quando ele é definido como preconceito, já não tem mais, já não há mais o que se preocupar com ele. Ele já virou crime. Já virou crime. Acabou. Virou crime, não tem mais dialética. Roubar a goiaba da goiabeira da prefeitura é crime. Não tem mais nenhum diálogo ético sobre isso. É crime, acabou. É cadeia, é xadrez. O resto é retórica jurídica. Não tem nada a ver com o mundo real. Não muda o mérito da questão. Uma pessoa é julgada, condenada, depois alguém vem e anula o julgamento por uma tecnicalidade qualquer. Tá bom, a pessoa sai livre. Tá bom. Mas não muda 1 milímetro do aspecto moral, o aspecto ético do que foi feito. A pessoa foi condenada porque roubou, ela roubou. Continua sendo um ladrão. E tanto que você vê que muitas vezes as pessoas que recebem indulgências desse tipo, muitas vezes reagem muito mal a serem chamadas pelo nome do crime que cometeu. Então se pega, sei lá, por exemplo, um estuprador. O estuprador foi preso, tá? Fala, olha aqui, ó, erraram o endereço dele, solta ele. Ele sai, né? Aí anda na rua, fica falar, é o estuprador. Ele fica bravo. Não pode. Olha, você continua sendo estuprador, você tá solto, mas você ainda é o mesmo estuprador. Sua ética não mudou. E tivesse mudado, você diria, olha, realmente eu estuprei e eu me arrependo no pó e na cinza. Ponto. Tem isso? Não tem. Então, esta é a ideia. O que seria então o preconceito? O preconceito é a tendência a absolutizar. O que está na base de um preconceito? Na base de um preconceito existe uma tendência a universalizar. Então, vou pegar de novo o exemplo do boxer branco. Vamos lá, o que aconteceu com esse rapaz do boxer branco? O rapaz do boxer branco, ele era pequenininho, estava no berço, e um boxer branco pulou no berço, pegou ele pela fralda e começou a arrastar e querer matar ele. Então, o que acontece? Este rapaz, essa pessoa, ela cresce tendendo a absolutizar ou o cachorro, ou o boxer branco, ou o que quer que seja. Mas tende a absolutizar um perigo que ela realmente passou e distribuir para absolutamente todos os cães que têm uma característica em comum. Isto é o preconceito. Então, se você realmente tem interesse, não em cumprir a agenda woke, mas ser de fato uma pessoa ética, né? Você não está buscando superioridade moral, você está buscando equanimidade, então você vai entender isso que eu estou falando. Isso que nós estamos falando aqui. Então nós temos aqui algumas convicções, algumas ideias, alguns princípios que toda vez que a gente absolutiza, a gente cai no preconceito. Pode ser até um preconceito branco, não faz mal. O problema é que o preconceito branco compromete a nossa saúde tanto quanto o preconceito criminalizado.
a primeira questão do preconceito, para formar um preconceito, a gente tem que ter uma tendência a absolutizar pontos de vista. Ah, esse político não vale nada. Por quê? Ah, porque ele fez isso. Fez? Não fez. Ah, porque ele pensa aquilo. Ele pensa? Não, não pensa. Ah, porque ele... Não, não fez. E você não acha nada. Mas ele é do mal porque o ponto de vista de alguém falou, ele é do mal, logo ele é do mal. Você prescinde de olhar com os seus olhos, de ouvir com os seus ouvidos, de cheirar com o seu nariz e formar uma ideia própria. Isso não é um capricho intelectual, isto não é alguma coisa que você vai levar para um instituto de filosofia, mas é uma forma de você se introduzir a uma existência mais legítima, mais genuína. E a gente sabe que uma das coisas mais desestressantes que existem é genuinidade da sua vida. E uma das coisas mais estressantes é quando você se sente progressivamente um farsante. Se tem uma coisa que é dura de viver, é quando você tem que admitir para si mesmo que você é um impostor. Você defende ideias que você não vive na prática. Você, enfim, aí tem centenas. Não é preciso entrar nessa. Isso aí é uma coisa que a gente conhece muito bem. A segunda coisa que tende a... Sim, então pode ser um ponto de vista. Materialismo histórico ou darwinismo. São duas teorias muito bem elaboradas, muito bem feitas por pensadores muito competentes. Mas às vezes você absolutiza e você nem sabe o que o cara realmente falou. Por exemplo, René Descartes, discurso do método. Penso, logo existo. Ideia. Você for ver o que o Descartes está chamando de pensar, não é exatamente tô pensando. Não. Vai ler para saber do que ele está falando. Porque a frase tomada fora do contexto, ela fica muito propensa a um preconceito. Preconceito intelectual não faz mal a ninguém? Não faz, mas é preconceito. Está te fazendo sofrer. Bom, outra coisa, o darwinismo, a luta pela vida. Até parece que esse é o único valor que o Darwin reconhece na origem das espécies. Dá uma lida lá, vai lá ver. É um livro do século XIX. Aliás, os dois, o Darwin e o Marx, são livros do século XIX. Você tem que dar um desconto para uma certa ingenuidade do que você lê. Mas vai dar uma olhada lá. Para de repetir o que você ouve de orelhada. É muito interessante. Vai te trazer um apaziguamento interno imenso. A segunda coisa que você tem que tomar cuidado e não absolutizar são métodos. Métodos. E aqui eu vou recortar a ciência. Ciência. Quem mais fala bem da ciência é quem não é da área da ciência. Quem mais fala mal da ciência não é da área da ciência. Ah, a ciência vai se opor à minha fé. Até parece que a ciência está preocupada com a sua fé. Até parece que a ciência está preocupada com as suas convicções. A ciência está preocupada com um determinado método de investigação do mundo sensível. Ponto. O resto é preconceito. Você supor que uma decisão política ou uma decisão pessoal e familiar você vai fazê-la baseada em ciência, você não tem a menor ideia do que é ciência. E 2, não tem a menor ideia do que está decidindo. Esse aqui é o recado duro, né? Então, a ciência como um saber absoluto, então você se justifica em determinadas coisas porque é científico aos seus olhos. Não quer dizer que seja aos olhos da ciência. Outra coisa além da ciência é a estatística, é a tal da probabilística.
Gente, se eu falo para vocês assim, olha, um evento tem 95% de chances de ter correlação e tem 5% de chances de não ter correlação, eu estou dizendo que eu não sei se tem correlação. Porque para dizer que eu sei que tem, eu tenho que ter 100%. Nossas memórias têm 100% de certeza. Por quê? Eu fui para Foz do Iguaçu em 2019. Eu fui para Foz do Iguaçu em 2019. Eu não fui para Santa Rita do Passa Quatro em 1974. Ponto. Agora, a probabilística, a estatística trabalha, na verdade, com o não saber. Qual é o grau de segurança que eu tenho para afirmar que o evento A tem correlação com o efeito B? Ciência, gente, estatística é só isso. Ela não vai ensinar ninguém a viver melhor. Ela não vai ensinar ninguém. Prove-me cientificamente que democracia é o melhor sistema político. Vai, põe lá nos comentários. Por que como é que a democracia é cientificamente comprovada? Democracia, democracia, democracia. Parece uns papagaios repetindo. Não, é científica mesmo. Cadê? Presta atenção. Por fim, a absolutização de categorias particulares. Então, por exemplo, os gansos são aves brancas. Vocês conhecem a história da ilha em que os gansos são brancos. Aí, de repente, aparece um ganso preto. Até então, gansos são aves brancas. A partir dali, você vai ter que dizer gansos são aves brancas ou pretas. Mas se você disser gansos são aves brancas, então você está sendo preconceituoso. Existe ganso preto. E é ganso. Aí você tem outros critérios. Mas a ideia é que toda convicção que você tem é uma convicção aberta. Seja ela ponto de vista, seja ela de método, seja ela de categorias particulares. É uma convicção aberta. Para ser uma convicção saudável, ela tem que estar aberta. Por que eu digo isso com convicção? Porque toda convicção que não está aberta ao aprendizado está fadada ao fracasso. E por que eu digo que toda convicção é aberta? Porque toda convicção precisa estar exposta ao aprendizado. E por que precisa estar aberto ao aprendizado? Porque existe uma coisa que as tradições chamam de impermanência e a gente chama de mudança. O mundo à nossa volta está sempre mudando, nem que seja a nossa idade. Então, o marco do aprendizado, da convicção saudável, é que ela está aberta a aprender. Claro, o meu vizinho fala assim, olha, tem um elefante no meu telhado. Vai ser preciso muita força para me convencer disso. Primeiro eu tenho que ver o elefante. Por quê? Porque é altamente implausível um elefante no telhado, né? Agora, dentro do mundo da plausibilidade, é preciso estar aberto, sempre, o tempo todo. E isto é o que o Mindfulness ensina quando você fala que você tem uma abertura ao presente momento. Você está aberto ao quê? Aberto ao desdobramento da sua consciência, momento a momento. E a sua consciência você pode acrescentar o contexto emocional, o contexto de ideias, o contexto de sensações físicas, como você está se sentindo. Por quê? Saber é poder. Na proporção em que eu tomo posse do que se passa comigo, eu me torno mais fértil em tomar decisões positivas para mim e para as pessoas que eu amo. Existem ainda duas fontes de preconceito e que nós vamos deixar para falar em outra ocasião, que hoje o nosso vídeo já ficou suficientemente longo. Mas lembrem-se, a ideia
do preconceito, não preconceito criminalizado, essa coisa aí banal do dia a dia, o preconceito que você carrega com si. Veja, o que é que eu posso, o que é que eu devo fazer agora, o que é cabível para mim. Você pode ter uma postura preconceituosa, você pode ter uma atitude aberta. Preconceito, o pior de todos, contra você mesmo. Pratique, preste atenção, perceba-se, permita que o que não é tão bem-vindo aos olhos da sua autoestima, permita que isto também apareça para você. Seja gentil consigo mesmo, e isto vai seguramente alavancar tanto a sua prática quanto a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo vídeo.